Amigo torcedor vascaíno, o que aconteceu no Maracanã ainda está atravessado na garganta. Mais um ano passa e o Vasco da Gama fica pelo caminho antes da decisão do Campeonato Carioca. O empate diante do Fluminense teve gosto amargo, não apenas pelo resultado em si, mas pelo contexto do jogo. O time mostrou intensidade, teve postura, ocupou o campo de ataque durante boa parte dos 90 minutos, e ainda assim, viu a vaga escapar por detalhes que custam caro em confrontos desse tamanho. A frustração é ainda maior porque, depois de 6 anos longe de uma final estadual, a sensação era de que o momento finalmente tinha chegado. Dentro das 4 linhas, o Vasco foi superior. Criou mais oportunidades, pressionou, empurrou o adversário para trás e teve chances claras de ampliar quando o placar ainda era favorável. Faltou transformar volume em eficiência. Houve a oportunidade de matar o confronto, de colocar 2-0 e obrigar o Fluminense a se lançar desesperadamente ao ataque. Com o ritmo que a equipe apresentava, com a entrega anímica que chamou a atenção até de quem costuma ser mais crítico, a impressão era de que o terceiro gol seria questão de tempo. Mas o futebol não perdoa desperdício, e a penalidade perdida acabou mudando completamente o rumo da partida. A responsabilidade da cobrança gerou debate imediato. Havia outros nomes em campo, atletas mais experientes, jogadores acostumados com decisões. Ainda assim, a bola ficou com Brenner. A batida não entrou e, poucos minutos depois, o castigo veio. Em um lance evitável, um toque de mão dentro da área ofereceu ao adversário a chance que ele praticamente não havia construído ao longo do jogo. Na cobrança, o empate foi confirmado e, com ele, a eliminação. O sentimento de injustiça tomou conta de parte da torcida, mas a verdade é que faltou maturidade para administrar o momento decisivo. Alguns desempenhos individuais acenderam sinal de alerta. Há jovens com potencial, qualidade técnica e margem para crescimento, mas que ainda não demonstram capacidade de assumir protagonismo em jogos de alta pressão. O Vasco precisa de um camisa 10 que chame o jogo para si, que tenha personalidade para decidir, que não se esconda quando o cenário aperta. Também houve entradas que pouco acrescentaram na etapa final, além da penalidade desperdiçada que inevitavelmente pesa sobre quem assume a responsabilidade. Não se trata de apontar um único culpado, e sim de entender que decisões coletivas individuais influenciam diretamente no desfecho. No vestiário, o clima foi reflexo direto da frustração. A eliminação mexeu com os nervos de todos. Houve cobrança em tom elevado, discussões acaloradas e necessidade de intervenção para evitar que a situação extrapolasse o limite. A pressão acumulada de um início de temporada irregular, somada ao peso de mais uma queda antes da final, criou um ambiente pesado. Do lado de fora do estádio, torcedores aguardavam a delegação e manifestaram insatisfação. A tensão foi tanta que houve intervenção da polícia militar para conter tumultos, com uso de gás e reforço de cavalaria para dispersar a multidão. Um cenário que evidencia o tamanho da cobrança que recaía sobre o elenco. Esse contexto de instabilidade também escancara a urgência por definições fora de campo. O Vasco já soma mais de uma semana sem treinador efetivo desde a saída de Fernando Diniz, e o tempo começa a jogar contra. A diretoria sabe que precisa agir com rapidez, mas também com convicção. Houve tentativas consideradas ousadas no mercado, nomes de peso que naturalmente exigiriam investimentos elevados e mudanças estruturais. As negativas recebidas obrigaram o clube a recalcular rota e retomar conversas com um profissional que conhece o ambiente e que, gostem ou não, tem histórico de liderança forte. Renato Portaluppi surge como a principal alternativa neste momento. O desejo interno é contar com ele o quanto antes para iniciar os trabalhos do Centro de Treinamento Moacir Barbosa e preparar a equipe para o próximo compromisso importante da temporada. A negociação envolve ajustes financeiros, propostas e contrapropostas, porque há diferença entre o que foi apresentado inicialmente e o que o treinador entende como ideal. A diretoria já formalizou uma oferta, considerada abaixo do esperado pelo staff do técnico, que prometeu enviar uma nova pedida com os valores que julga adequados para assumir o comando até o fim de 2027. O fator tempo pesa. O próximo desafio relevante se aproxima, e a intenção é chegar com um time organizado, com padrão tático definido e ambiente mais equilibrado.
Renato já esteve no clube em momento delicado no passado, conhece a dimensão da pressão e sabe o que representa trabalhar na colina histórica. A possível volta, depois de 18 anos, carrega simbolismo e também responsabilidade. A torcida se divide entre esperança e receio, enquanto a diretoria tenta fechar os detalhes para anunciar oficialmente o novo comandante e virar a chave após mais um capítulo doloroso na temporada. E é justamente nesse ponto que a discussão começa a ganhar um tom ainda mais intenso entre os torcedores. Por que trazer Renato Portaluppi não é apenas contratar um treinador, é fazer uma escolha de perfil, de estilo e de comando para um elenco que claramente precisa de direção firme. O Vasco vive um momento em que não basta apenas organizar o time dentro de campo, é necessário reorganizar mentalmente um grupo que sente o peso das últimas temporadas, que carrega cicatrizes recentes e que demonstra insegurança nos momentos decisivos. A chegada de um técnico com personalidade forte pode representar esse choque que muitos enxergam como fundamental. Internamente, a avaliação é de que o grupo precisa de alguém que imponha hierarquia no vestiário. Os episódios após a eliminação mostraram que há tensão acumulada e que o ambiente está longe de ser totalmente saudável. Quando surgem discussões acaloradas e o clima quase sai do controle, isso revela não apenas frustração, mas também ausência de liderança clara. Um treinador com histórico de comando enérgico pode recolocar cada peça no seu lugar, definir funções, estabelecer responsabilidades, principalmente, cobrar desempenho com mais intensidade no dia a dia. Mas é evidente que não se trata apenas de postura. Renato tem uma forma de montar equipes que privilegia intensidade pelos lados do campo, confiança em jogadores experientes e liberdade criativa para atletas de frente. Isso pode ser positivo para um elenco que ainda busca identidade. Ao mesmo tempo, existe o desafio de ajustar um sistema defensivo que, mesmo quando o time atua melhor ofensivamente, ainda apresenta lapsos de concentração em lances cruciais. O episódio do pênalti cometido no clássico escancarou essa fragilidade. Em confrontos grandes, um erro isolado costuma custar caro, e o Vasco precisa aprender a controlar esses detalhes. Outro ponto que pesa na negociação é a questão financeira. O clube sabe que não pode repetir erros do passado e comprometer o orçamento além do que é sustentável. A primeira proposta apresentada ficou abaixo da expectativa do treinador, e a contraproposta deve refletir não apenas salário, mas também estrutura de trabalho, premiações e autonomia para indicar reforços. Há uma consciência de que o próximo comandante precisará participar ativamente do planejamento para o restante da temporada, inclusive na avaliação de possíveis chegadas e saídas no elenco. Enquanto as conversas avançam nos bastidores, o elenco segue trabalhando sob comando interino, tentando manter foco mesmo. Diante das incertezas. Não é simples treinar sem saber quem será o líder definitivo do projeto. Alguns jogadores aguardam definição para entender qual será o papel que ocuparão dentro da nova filosofia. Jovens que ainda buscam espaço podem ganhar oportunidades dependendo do perfil do treinador, enquanto atletas mais experientes sabem que a cobrança tende a aumentar. O momento exige maturidade coletiva para atravessar essa transição sem que o desempenho em campo seja ainda mais prejudicado. A torcida, por sua vez, vive um misto de ansiedade e desconfiança. Parte acredita que a volta de Renato pode representar uma retomada de identidade, alguém que compreende o tamanho do Vasco e que não se intimida com a pressão externa. Outros questionam se o estilo dele é exatamente o que o clube precisa neste momento de reconstrução. O fato é que a decisão que está prestes a ser tomada pode influenciar diretamente o rumo da temporada de 2026, especialmente com a proximidade do início do Campeonato Brasileiro e a necessidade de somar pontos desde as primeiras rodadas. Existe também a preocupação com a preparação física e mental do elenco para os desafios que se aproximam. A eliminação no estadual não pode contaminar o restante do ano. É fundamental transformar a frustração em combustível competitivo. O próximo compromisso importante será em casa, diante de um adversário que exige concentração máxima. Ter um treinador já integrado ao grupo até lá é considerado essencial para apresentar uma equipe mais organizada, com um padrão definido e postura compatível com a grandeza do clube. Nos bastidores, a diretoria trabalha para que, assim que haja acordo salarial, o anúncio seja imediato e o planejamento ganhe ritmo.
A expectativa é que o contrato se estenda até o fim de 2027, oferecendo estabilidade mínima para que o trabalho não seja interrompido ao primeiro tropeço. Ao mesmo tempo, a cobrança por resultados será inevitável. O Vasco não pode mais conviver com temporadas de instabilidade constante, e a margem para erro parece cada vez menor. O cenário é de decisão. Cada movimento feito agora terá impacto direto no ambiente interno, na confiança do torcedor e no desempenho dentro de campo. O clube precisa alinhar discurso e prática, reforçar o elenco onde a carência evidente dá respaldo ao profissional que assumir o comando. A próxima semana promete ser determinante, porque além de definir o treinador, será necessário começar a reconstruir a confiança de um grupo que sentiu o golpe da eliminação e que sabe que a paciência do torcedor está no limite. Além da definição do treinador, existe uma pauta que corre paralela e que precisa ser tratada com seriedade: o desempenho individual de peças que chegaram com expectativa alta e ainda não entregaram o que se imaginava. O Vasco investiu, apostou em nomes para elevar o nível técnico, mas o retorno dentro de campo ainda oscila demais. A chegada de um comandante experiente pode significar nova avaliação interna, mudança de funções e até redefinição de titulares. Jogador que hoje parece intocável pode perder espaço, enquanto quem está no banco pode ganhar protagonismo dependendo da leitura tática que for feita. Outro aspecto que não pode ser ignorado é a parte emocional. O que aconteceu no Maracanã não foi apenas uma eliminação esportiva, foi um abalo psicológico evidente. Quando a pressão externa se transforma em protesto, quando há necessidade de intervenção policial, isso impacta o grupo. Muitos atletas sentem, absorvem e levam essa tensão para dentro das quatro linhas. A próxima comissão técnica terá a missão de blindar o elenco, trabalhar a confiança e transformar o ambiente em algo mais competitivo e menos reativo às críticas. Sem essa reconstrução interna, qualquer ajuste tático corre o risco de ser insuficiente. Também há uma expectativa grande em relação ao comportamento da diretoria. A torcida quer transparência, quer posicionamento firme e quer perceber que existe um plano claro para o restante da temporada. Não basta anunciar um treinador e esperar que tudo se resolva automaticamente. É preciso dar estrutura, oferecer respaldo e, principalmente, alinhar discurso com prática. O Vasco precisa mostrar que aprendeu com os erros recentes e que está disposto a construir algo sólido, mesmo que isso exija decisões difíceis no curto prazo. O fato é que o clube chega a um ponto de virada. A eliminação no Campeonato Carioca serviu como alerta máximo de que ajustes precisam ser feitos com urgência. O próximo compromisso já está no horizonte e não há mais espaço para improviso ou indefinição. A escolha do novo comandante, a reorganização do elenco e a resposta dentro de campo serão determinantes para definir se o Vasco vai transformar essa frustração em reação ou se continuará preso a um ciclo de instabilidade que a torcida já não suporta mais acompanhar calada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de São Januário, o silêncio começou a incomodar mais do que qualquer coletiva. A saída de Fernando Diniz Silva do Vasco da Gama ainda ecoa como um capítulo mal explicado, e agora o rumor ganha contornos mais nítidos. Pessoas próximas ao treinador relatam que, longe dos microfones, Diniz teria decidido falar para aliados sobre o que realmente pesou em sua decisão, uma combinação indigesta de fragilidade administrativa e um elenco que não respondeu às ideias propostas. A especulação corre solta porque o discurso público sempre foi cuidadoso, quase pedagógico, enquanto internamente o tom teria sido outro. Diniz, conhecido por misturar método, psicologia e convicção estética, teria se frustrado com a falta de respaldo para implementar mudanças estruturais. Não se trata apenas de contratações, dizem os bastidores, mas de processos. A diretoria, vista como reativa e pouco coesa, não teria sustentado decisões impopulares nem blindado o trabalho quando a pressão aumentou. Do outro lado, o elenco aparece nessa narrativa como parte do problema. A avaliação, ainda segundo relatos, é dura, jogadores aquém do nível exigido para executar um modelo que cobra coragem com a bola, leitura de jogo e disciplina emocional. Sem resposta em campo e sem proteção fora dele, o ambiente teria se tornado improdutivo. Para um treinador que aposta na convicção diária, a sensação de remar contra a maré costuma ser fatal.
Nada disso foi dito oficialmente, e talvez nunca seja. Mas o mercado já leu os sinais. Diniz está sem clube, observando, esperando o encaixe certo. No Vasco, a sensação é de oportunidade perdida e de um vácuo que vai além da troca no comando. Se os rumores se confirmarem, a ruptura não foi um rompante, e sim o resultado de um desgaste silencioso, acumulado entre reuniões inconclusas e treinos sem eco. Em futebol, quando o discurso não encontra chão, o desfecho costuma ser previsível, mesmo que nunca seja assumido em voz alta. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.